no primeiro aniversário do Tô Com Elas e também nesse mês de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Uma data que não tem cunho comercial, mas tem uma grande carga histórica de lutas pelas igualdades, pelas garantias das mulheres. E não foi por coincidência que nós temos a honra de receber a autora do livro Mulher Empreendedora de Si Mesma, Andréia Dornel. Oh, obrigada pelo convite, meninas. Estou super feliz de compartilhar essa data com vocês. Uma data tão importante para nós mulheres, né? Que faz nós lembrarmos do nosso valor, né? De como nós conquistamos a nossa independência, o nosso espaço nesse mundo, né? E trocar com vocês aí, né? Muitas histórias, muitos momentos aí que a gente pode trazer, né, da nossa trajetória hoje, né? Então, estou bem contente. Mas a Andréia, Lu, ela não é só não, muito uma grande escritora, uma grande incentivadora das mulheres em descobrir a inovação dentro de si. A Andréia é professora, palestrante, mentora, mãe de atleta e esposa. Andréia, mais uma vez, seja muito bem-vinda no Tô Com Elas. Obrigada, meninas. Estamos juntos. Seja muito bem-vinda, Andréia. E a gente quer saber, né, com tantos atributos, como é que você arruma tempo para tudo. Então, conta um pouquinho para a gente dessa tua trajetória. A gente está bem curiosa para saber. Bom, é verdade, né? Em questão de tempo, a gente tem que, às vezes, realmente se planejar bastante, né? Para dar conta de todas as tarefas, né? Mas eu acho que quando a gente tem, assim, uma empolgação, que a gente está trabalhando com um propósito, a gente acaba conseguindo arranjar tempo, né? Então, acho que o tempo é mais um planejamento, né? Eu até falo, ainda bem que eu escolhi o curso de administração, né? Na faculdade, porque ele me ajuda bastante a ter essa condição, né, de verificar prioridades, né, de ver realmente o que precisa ser feito, né, qual é o grau de importância do meu tempo gasto no dia, né, para que eu possa dar conta, né, dessas atividades, né, na educação, como mentora das mulheres, indo para os jogos, né, com atleta, né, e também, claro, né, administrando aí toda a questão do relacionamento, do casamento, da casa, né. A mulher ainda tem, né, gente, muitas tarefas, né, que são meio que impostas para nós, né, de uma certa forma, né, e acho que por isso que a gente precisa ser uma boa administradora em primeiro lugar, né, pelo menos por enquanto é assim, não sei no futuro, né, mas por enquanto é assim, né. Andréia, você teve uma vida muito atuante no mundo corporativista, sua formação, como você já disse, Sim. de administração e especialista em vendas nacional, Sim, em gerência nacional de vendas. sim. Né? Em que momento você mudou a chave e falou, não, agora eu vou ajudar outras mulheres a serem independentes? Olha, foram, assim, algumas etapas dessa mudança, né? Primeiro que eu queria ser professora desde pequenininha, né? Então, meu sonho era ser professora, tinha lousinha e tudo mais, né? Meu primeiro aluno foi meu pai. Eu dava aula para ele no final da noite, assim, né? Ele não tinha cursos e não tinha formação, né? E ele não escrevia tão bem, então ele pedia para mim dar aula para ele de português. E não durou muito tempo, mas foi uma experiência muito marcante para mim, né? E reforçou. Só que quando eu fui para o mercado de trabalho, todo mundo comentava: nossa, professor, o salário de professor não compensa, né? Toda aquela coisa. Aí eu falei: ah, então vou fazer um curso técnico. Aí fiz um curso técnico. E o meu primeiro emprego foi na área comercial, em vendas. Então, assim, foi uma oportunidade que eu tive e eu abracei. Só que eu me dei muito bem. Então, eu fiquei 15 anos na área de vendas, né?
E foi assim um momento bem legal, né? Onde um aprendizado como comunicar com pessoas, né? Como oferecer o produto correto, como alimentar a relação com o cliente, porque tinha cliente que comprava comigo há 10 anos, 12 anos, né? Então me desenvolveu muito essa questão comercial, essa visão comercial, foi um aprendizado muito legal. Só que, como você falou, teve uma hora que virou a chave, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Para mim já deu isso aqui. É muita competição, é um dia a dia muito intenso, né? E eu já estava planejando também ter filho, tudo. Eu falei, nossa, nessa agitação não vai sobrar tempo nenhum, né? Para uma criança na minha vida, né? E aí eu falei, não, agora eu vou assumir a minha verdadeira identidade, vou ser professora mesmo, né? Consequentemente, teve o concurso e foi na área que eu sou formada de administração, né? E vendas veio meio que para complementar, né? Esse quesito, né? Para trabalhar na área da educação em gestão e negócios, né? E aí casou tudo muito bem, né? Então eu vejo que teve uma mão divina, assim, sabe, que me conduziu para ser professora, né? E logo após que surgiu as mulheres empreendedoras, né? Porque as alunas, elas sempre estão muito atentas a esse novo olhar para a mulher, né? Pro, como é que eu arrumo emprego? Pro, como é que eu empreendo? Pro, qual a sua dica de marketing para mim, né? Então, os meninos são ótimos alunos? São divertidos, eles são animados, eles também são muito comprometidos. Mas as meninas, elas estão curiosas, porque a gente não tem um relato, né, da mulher no mercado de trabalho de muito tempo, é recente. Então, a gente não tem história, né? Assim, uma história longa. Os meninos não, desde pequenininho você vai ser o quê quando você crescer? Qual a sua profissão? E acho que as meninas também, elas têm mais um cuidado, né, em tratar isso, né, em querer fazer algo com cautela. Sim. Eu acho que elas têm mais essa preocupação. O homem por si, ele é prático, né? Isso, ele é Então, dá, não pragmático. dá, exato. Agora a mulher não, ela já quer saber como que ela faz, que curso que ela tem que fazer, por onde ela tem que começar, ela é mais detalhista. Isso, né? ela pergunta muito como, né? E uma coisa que eu percebi assim na minha jornada é que ninguém contava o como, né? Como que eu faço isso? Como que eu empreendo? Como que eu tenho atitude empreendedora? Como que eu tenho uma postura dentro do cenário comercial? Como que eu falo não, né? Porque a mulher não pode falar não, né? A mulher tem que falar sim para tudo, ela tem que ser concordata para tudo. E no mundo do corporativo, você vai falar não, né? Você vai falar sim. E é claro que, principalmente, né, tá aberta a negociação, né? Eu acho que essa é a base fundamental, né? Porque senão a gente se apega ao não ou se apega ao sim, né? A gente fica meio que numa conduta extremista, né? E a negociação, ela sempre leva para algo melhor, né? Então, acho que nessa questão, as mulheres no livro eu comento bastante, né? Negocie, né? Pergunte, explore mais a situação, veja outras oportunidades, né? Então, se abra um pouquinho mais para o mundo, né? E vai ter realmente, às vezes, algum obstáculo, alguma dificuldade por ser mulher? Muitas, né? Mas faz parte do game, né? Com certeza. E, Andréa, fala um pouquinho pra gente sobre como que é, né? Você já iniciou essa fala, né? De dar aulas para ser professora, né? E tudo, né? Mas como que isso começa, né? Você entra numa classe, qual é a faixa etária dessa classe? Porque você falou lá atrás que o seu primeiro aluno foi o seu pai, né? E aí a gente está Sim. falando de uma educação mais tardia, por talvez condições, enfim, né? Uhum. E aí, de repente, você se vê numa sala, né, com alunos, pelo a gente já entende que são jovens, né? Aqueles Isso. jovenzinhos, né? E é difícil, né? A gente sabe que não é Sim. fácil lidar, muitas vezes, dependendo do tamanho da sala, com 10, 20, 30 alunos, né? Cada um pensa de um jeito. Como é que é administrar tudo isso
e focando talvez até no lado do empreendedorismo feminino? Olha, no início da minha carreira, eu estava mais no técnico noturno. Então, tinham mais pessoas mais já maduras, mais adultos, né? Então, é muito independente essa educação, né? Então, cada um está num momento, cada um está num estágio, e nós temos que tentar nivelar a sala e trabalhar o conhecimento que a pessoa já tem adquirido e tudo mais. Agora, quando você está com uma galera mais jovem, né, que são os alunos que são adolescentes, né, que eu trabalho já tem um bom tempo, você percebe que tem uma ligação, né, com eles muito além só da aula, né? Mas a gente faz muita orientação, né, quanto à postura, comportamento, mercado de trabalho, né? E eu sinto, assim, uma recepção muito boa deles, né? Então, na grande maioria, assim, eu vejo que sempre dá para colher frutos, a gente se diverte bastante. Tem hora que eu brinco com eles, nossa, estou trabalhando mesmo, porque eu estou me divertindo tanto aqui, né? E eles gostam disso e fazem muitos projetos, eles são... como que se diz, uma joia na mão da gente, né? Então, a forma como a gente vai lapidar, você vai ter um resultado, né? Então, Sim. quando colocam eles para ter mais autonomia, mais protagonismo, nossa, muitos projetos eles fazem assim que você se surpreende com as ideias, né? Então, quanto mais liberdade com responsabilidade, dá mais certo com os alunos adolescentes. Legal. Andréia, você abre o seu livro, né? O seu primeiro capítulo, Sim. meu de cabeceira, é muito recomendado adquirir ele lá na pandemia. Foi mesmo, uma das minhas primeiras leitoras. Isso daí para as minhas irmãs. Livro de cabeceira, enfim. É um tema muito novo. Você abre o seu primeiro capítulo com uma frase célebre de Simone de Beauvoir, que ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Torna-se mulher. Ao longo da sua mentoria com mulheres, quem são a doutora Lu, a gente comentou agora dos jovens, agora há pouco dos jovens, mas quem são essas mulheres que te procuram através através das suas mentorias e como é que elas chegam até você? Como que elas me encontram, né? Ou eu encontro elas, né? Verdade. Você comentando como foi a trajetória para o empreendedorismo, né? Então, assim, com a procura das alunas por informação e essa lacuna do como eu vou fazer, as perguntas que elas faziam para mim, eu fui anotando, né? No período das conversas em aula, da mentoria de projetos de negócio, enfim. E eu fui observando que as dores se repetiam, né? As perguntas poderiam ter palavras diferentes, mas a dor estava muito parecida. Aí eu falei, eu vou estruturar respostas para isso, né? Então, cada capítulo, ela tem uma inquietação de uma mulher, uma dúvida de uma mulher. Eu ali não especifico ninguém, mas eu coloco o título, vamos supor, A Mulher e Sua Jornada. Exato. Eu coloco prosperidade por meio do planejamento financeiro, porque as mulheres também às vezes têm um negócio, mas não quer administrar o dinheiro, né? Eu não quero mexer com finanças, né? Ou então ela tem dificuldade de se situar no seu contexto, né? Quem sou eu aqui dentro, né? Qual o personagem, qual a persona que eu vou fazer, né? Então, nessa inquietação, nessa dúvida, eu construí essas etapas dos capítulos do livro, que foi estruturando para a mulher poder se moldar, né? Aí a gente, voltando agora para o que você comentou, né, da abertura do livro, falando sobre ser mulher, né, e se formar mulher, né, a gente está em constante construção. Então, você vai se desconstruir e se construir novamente, dependendo da etapa que você está, né? Então, se você é uma jovem que está indo para a faculdade, você vai desconstruir aquela adolescente. Você vai trocar, às vezes, a vestimenta, né? Uma camiseta por um tailleur, né? Você já está vestindo um personagem, né? É uma mudança, assim, natural, que você não percebe, mas você está desconstruindo para construir, né?
E a mulher empreendedora é a mesma coisa, né? Então você vai sair daquele modo passivo, que você espera as coisas acontecer, para um modo ativo, que você começa a perceber as oportunidades no mundo e saber aproveitar ela com mais inteligência. Aí você já está construindo a empreendedora e deixando aquela universitária para trás, né? Porque a universitária, ela está curiosa, ela quer saber sobre o mundo, ela está descobrindo um monte de coisa, mas só que as competências para se tornar uma mulher empreendedora requer um amadurecimento, né? Requer essa desconstrução, né? Que é muito saudável. E eu acredito que nós aqui, daqui 10 anos, vamos desconstruir tudo isso que a gente está sendo aqui hoje, porque a gente vai construir uma nova versão da gente. Então, se adaptar a isso, sabe? Se adaptar às suas fases, se adaptar ao que o mundo está te trazendo, né? Não ter uma mentalidade fechada, né? Sempre aberto a novidades, né? Eu acho que isso ajuda bastante a empreender, né? Não só na carreira, mas na vida, na família, nos negócios, né? E aí, sim, a gente consegue trazer uma luz, né? Para esse chororô, né, que a gente tem, né? Que, ai, mulher sofre, ai, mulher, né? Não estou dizendo que não. Tem muita coisa acontecendo que não é satisfatória para nós. Mas se a gente começa a se tornar mais protagonista, isso nos leva para um outro, como que se diz assim, uma outra postura, né? E essa nova postura te traz inúmeras vantagens, né? Quais as vantagens, né? Então, na mentoria, qual a vantagem em uma mentoria comigo, né? A vantagem é que nós vamos, por meio de técnicas, te colocar realmente no posicionamento que você precisa para que você possa ir à frente. E não um posicionamento que você olha para sua vizinha e fala a grama da vizinha é verde. Não, um posicionamento que a gente vai olhar o seu recurso. Então, o que você tem de recurso intelectual? O que você tem de financeiro? O que você tem de tempo? Né? Como que você pode gestar tudo isso para você conquistar o seu objetivo? É uma questão de estratégia, né? Só que, às vezes, quando a gente está meio dentro de uma situação, a gente não olha ela estrategicamente, né? A gente sempre olha com limitações. Ou a limitação é sua ou é externa, né? A limitação sua, você fala, eu não sei, eu não sou boa bastante, né? Aquela síndrome da impostora, né? Ou então você fala, ah, não, meu marido não deixa, ou então os filhos, né? Você começa a criar um monte de obstáculos que, de uma forma estratégica, aquilo não seria um obstáculo. Muito pelo contrário, às vezes seria até algo que vai te impulsionar, né? Que vai realmente fazer você sair um pouco da... É um termo meio antigo, né? Mas sair fora da caixa, né? Já está meio batido, mas é assim. Andréia, a gente sabe que na época da pandemia, né? Foi onde ocorreram os maiores casos de violência doméstica, de divórcios, né? E foi quando você lançou seu livro. Foi, né? foi. E aí me surge uma pergunta, né? Com todo esse movimento acontecendo, né? Você lançou um livro, você tem agora as mentorias que você dá para essas mulheres que querem empreender, né? Que querem ser empreendedoras de si mesmo, né? Sim. Dentro dessa tua estatística, eu acredito que você já deve ter feito esse levantamento. Quantas dessas mulheres, elas buscaram, né, empreender, né, sair de dentro dessa caixa ou dessa bolha ou desse relacionamento até para poder tocar suas vidas? Como que você vê essa estatística? Existe um número grande dessas mulheres que te procuram, querendo ter essa nova vida? Porque a gente sabe que muitas delas acabam ficando dentro do relacionamento porque elas não têm, né, uma condição financeira para que elas possam se sustentar. Como é que é isso? Elas tornaram-se mulheres, Exato. né? Elas nasceram e aí... Isso. Elas se colocaram dentro de um papel, né? Então, primeira coisa, tem que falar, olha, eu li o script aqui, mas isso aqui não me serve, né? Vê outro papel, para mim tem um mais participativo, né? Não quero só ser a planta no teatro, né?
Eu acho que é mais ou menos essa questão, né, que a gente precisa pensar, né? E é uma escolha, né, que a mulher faz quando ela assume que ela tem que cuidar dela mesma, né? Então, por exemplo, se tem um relacionamento que ele não está saudável, né, que ele está dando sinais de que você está correndo, às vezes, risco de vida, né? Aí é uma questão de uma decisão, né? Mas é lógico que a gente vê muitas coisas na televisão, nas informações, que o feminicídio ele só está aumentando, ele não está diminuindo, né? Então a gente tem um efeito aí que está sério, que está preocupante, né? E não é só responsabilidade da mulher, é responsabilidade do homem também, né? Porque o homem precisa cuidar, zelar pela sua esposa, né? Com amor, com carinho, isso é bíblico, né? Como se fosse uma igreja, se diz isso, né? Então, assim, os homens também precisam participar mais, né? Dessa questão de trazer harmonia para o lar, né? E não uma questão de posse, uma questão de poder, porque aí você acaba não sendo uma mulher, nem uma pessoa, você é um objeto. Objeto eu ponho aonde eu quiser, né? Agora, uma mulher, ela vai ter opinião, ela vai ter sentimentos e toda uma questão ali para se administrar. Por isso que eu comecei falando para vocês, negociação, né? Eu só vejo uma saída para isso, é negociar. O casal precisa negociar seus pontos, porque a gente não vai acertar em todas. O casamento é mais erro do que acerto, gente, fala sério, né? Mas a gente está tentando, né, ir sempre para uma condição melhor, e até mesmo porque o casamento ele muda ao longo do tempo, né? Eu estou há mais de 20 anos casada e cada ano que passa é uma fase nova que entra, né? Então, eu penso que na hora de você escolher um relacionamento, lê os sinais, né? Veja se aquilo está talvez indo por um caminho que às vezes você possa ser prejudicada, né? Eu acho que é uma proteção que ela como que se diz assim, natural. E ela deve ser feita, né? Você deve se proteger, mesmo que seja dentro de um relacionamento, porque às vezes colocam pra gente o príncipe encantado, né? Vendem aquela coisa do tudo muito perfeito, né? E aí eu acho que essa perfeição tá atrapalhando, né? Porque o dia a dia nosso não é perfeito, né? Então, acho que as mulheres, assim, elas têm uma grande responsabilidade, mas os homens também têm uma grande responsabilidade. E é uma pena que aqui o Brasil assim, nível de violência doméstica Isso, né? é muito alto, né? Porque eu acho que falta uma cultura, falta, né, um ensinamento do que é constituir uma família, né? Eu penso isso. Uma educação, né, que a gente acaba não tendo, né? Assim como em outros pilares também, a gente não os tem, né? Porque algumas, penso, né, amiga, que a educação, ela tem que abranger todos os pilares da nossa vida. Então, quando você entra numa escola, você entra para aprender as matérias basilares, mas também tem que aprender o social. Sim, né? o social eu acho que é 70%. É o social. Os outros 30% está na aprendizagem, mas ali você vai se relacionar com o professor, você vai se relacionar com os outros alunos, com a própria instituição em termos de regras da instituição, horário de chegada, horário de saída, né, pontualidade, tem todo... A escola é um grande aprendizado, né, a vivência escolar, né, mas ali você já tem que colocar o seu melhor, né, ali é um network. O meu primeiro emprego saiu do curso técnico, né, até eu sempre comento com meus alunos, olha, aqui entre nós 40, quantas pessoas você indica para uma vaga de emprego? 1, 2. Aí, como eu estou no curso de marketing, eu falo, mas peraí, como que está o marketing dos outros 38 que você não vai indicar? Estão aprendendo alguma coisa? Né? Eu tô ensinando.
trabalhando. Marketing pessoal, né? Porque assim, se você tá num grupo de 40, poxa, se 10, 15 pessoas te notou, viu as suas características, né? O teu potencial, suas competências, né? Com certeza a sua chance de arrumar emprego aumenta, né? Agora, se você não tá, às vezes, colocando como visibilidade os seus talentos, né? Você tá ali encolhido, tá tímido, né? Ou então lá na escola você fala, vou lá para bagunçar, né, e tal. Você tá fazendo um personagem ali, né? Então é uma persona, né? E ali você tá fazendo a sua imagem também. Então todo lugar a gente tem uma imagem. Então tem a imagem da Mércia mãe, né? Tem a imagem da advogada, tem a imagem da professora, mas fora isso, tem outros papéis que a gente desempenha, né? Então, como que está a nossa visibilidade nesses papéis? Porque nós somos várias pessoinhas, né? Que cada hora está numa versão, né? E elas se complementam, né? Então, sempre a pergunta, a resposta é 1, 2, no máximo 5 na média. Então, a gente tem que melhorar o nosso marketing pessoal, né? E quando você cutuca os outros que não estão sendo lembrados, qual é a reação deles? Olha, desse jovem, eles se incomodam? No começo, eles ficam um pouquinho assustados, mas, assim, o que eu tento fazer é dizer que cada um vai crescer no seu momento e que podem contar comigo. Por exemplo, se falasse, eu vou reprovar um aluno. Para mim chegar numa condição dessa, eu já testei todas as possibilidades. Ou é um seminário, ou é uma avaliação, é um caderno, ou ele vem conversar comigo sobre a matéria. Todas as possibilidades de aprendizado são colocadas, né? Eu negocio tudo. Pode trocar de grupo, pode trocar de tema. Eu tento ser bem flexível, né? Para que eu consiga extrair o melhor daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa está precisando de ajuda, né? Quem quer ajuda, né? Agora, se a pessoa não quer ajuda, se ela está muito travada, aí requer mais tempo, né? Requer mais, às vezes, um acompanhamento do orientador pedagógico, aí já sai um pouquinho do que o professor pode fazer, né? Às vezes tem algum problema um pouquinho mais a fundo, né? Você comentou agora há pouco que a doutora Lu pode ressaltar que é sobre o aumento da violência doméstica, né? Acredita-se que o Brasil é o 5º país entre 84 nações com maior índice de feminicídio, como você comentou agora há pouco. É isso, né, doutora Lu? Exatamente. Violência doméstica, a cada 2 minutos, do grito ao espancamento, é o que mais está acontecendo no Brasil. Acredito que muitas dessas mulheres chegam até você fragilizadas, desacreditadas. Nem todas mudaram a chave numa condição legal ou favorável. Nesse Dia Internacional da Mulher, você que trabalhou muito no mundo corporativista, trabalha com jovens, como você visualiza essa data perante a sociedade, perante o marketing? É hipocrisia ou ainda estamos em evolução? Eu não acho que é hipocrisia, não. Eu acho que é uma data necessária. Eu acho que é uma data que ela precisa realmente ter até mais evidência, né? E de uma forma menos romantizada. Eu acho que uma coisa mais assim, olha, vamos cuidar das nossas mulheres, né? Vamos compreender o universo feminino, né? Então, o que a mulher gosta, o que a mulher quer, como ela deseja, né? Vamos trocar ideias, né? Vamos se abrir um pouco mais para esse universo feminino, porque olha só, nós temos um congestionamento aí de gerações, tá? Então, entre mulheres, por exemplo, que já são idosas e já têm uma idade um pouquinho mais avançada, e suas crenças. As mulheres mais maduras, as mulheres adultas e as jovens mulheres. Cada uma criada numa época, numa década, aonde você pode assistir, por exemplo, novelas antigas, que muitas vezes se pegava no braço da mulher e arrastava ela, né?
Então, assim, era meio que natural, talvez para a época, não sei, né, dizer assim, se a palavra natural vai soar bem aqui. Mas, assim, refletia essa posse, refletia a sociedade como mais violenta, talvez, né? Mais aceitando mais a violência, né? E hoje a gente já está vendo o quê? Um grito de alerta, né? As mulheres já estão vendo que tem coisa que está passando do limite. E elas estão passando isso para as novas gerações, né? Mas ainda há até mesmo um preconceito dentro do próprio grupo de mulheres. A mulher que tem preconceito com a mulher, né? Então, que não apoia as mulheres, né? Que não incentivam, né? E boicotam, criticam, né? E isso vai criando, às vezes, também uma resistência, né? E quem está tentando pôr a mãozinha para fora, assim, falar, opa, peraí, eu vou sair daqui, às vezes leva bastante crítica, né? E é um assunto delicado, esse assunto da mulher empreendedora, da mulher empoderada, da mulher, né, que tem a sua autonomia, que é protagonista da sua vida. Ainda não é vista assim como de uma forma muito tranquila e natural, né? Então, nós estamos conquistando esse espaço, nós estamos aí numa transição. Então, nós precisamos ser exemplos, né? Ser exemplo para essas novas mulheres e a gente falar para elas o como, que é o que está no livro, né? Então, como que eu mantenho o meu jeito feminino num grupo de vendas que eu só trabalhava com homens, por exemplo? Como manter? Né? Aí você vai começar a falar igual um homem, se vestir igual um homem. Não, você vai ser feminina, você vai de vestido, você vai usar saia, você vai usar batom, você vai falar fino, mas o pessoal vai te respeitar, né? Porque você vai mostrar as suas características, você não vai ficar com medo de mostrar que você é inteligente, não ter medo de mostrar que você é competente, ou então que não sabe. Né? Porque você vai ser testada, né? Em alguns momentos você vai ter que falar, olha, isso aqui eu não sei, isso aqui ainda não estou muito a par, mas eu vou buscar mais informações, vou pensar num projeto e vou te retornar, né? Até de falar que não sabe, a mulher também precisa ter coragem, né? Acho que o grande X da questão aí é que a gente vive numa sociedade machista. Essa é a bela da verdade. Sim. Né? E dentro dessa sociedade, a mulher ela tá com uma faca nos dentes, né? E com outra faca na mão, né? Desbravando o seu espaço. Isso. A fórceps mesmo. Porque se ela esperasse isso, não ia vir. Não. Né? Então ela teve que ir lá, ela teve que, né, fazer as evoluções dela e dar a cara a tapa, né? E está começando a exigir um pouco de respeito, porque quando você fala dessa questão no mundo corporativo, a gente vê isso muito forte, né? Você ser liderado por uma mulher, ou você, como mulher, liderar um grupo de 12, 14, 15, 20 Sim. homens, é difícil, né? Então, muitas vezes, tem piadas. Sim. Você está sendo... Tem que ser questionada e provada a todo tempo. Exato. Sim. Se você vai com uma determinada vestimenta, pode ter um entendimento diferente. Sim. Né? Então, se você vai com uma vestimenta X, é porque ela é masculinizada. Então, entende? Ela é sempre julgada, criticada, condenada. Uhum. Né? Então, ela está sempre nesse lugar que é colocado ali para ela. Então, ela tem que sempre estar desbravando e trazendo toda essa energia. E como você falou, você mesmo colocou, essa data não é uma data, na minha visão, né? Eu acho até infeliz ela ser lembrada só uma vez por ano, né? Com tantos eventos e coisa e tal. Para mim, ela tem que ser lembrada todo dia, assim como as mães.
Sim. Você não é mãe só hoje, você é mãe todo Todo santo dia. Todo né? Você dia. é pai todo dia. E você é mulher toda hora, todo momento, porque a todo momento você está sendo questionada Sim, nas sim. suas posições. Com certeza. A mulher, ela tem que provar muito mais, né? Que ela é competente. Ela é checada muitas vezes, né? Para ver se realmente ela dá conta, né? Tanto que falam que as mulheres trabalham 3 a 4 horas a mais por dia, né? Do que os homens, né? Isso aí já tem várias reportagens falando sobre a nossa jornada de trabalho. E não é só porque tem o doméstico, mas que a mulher tem que entregar muito no mercado de trabalho para ela ser respeitada, né? Então, ainda tem essas discrepâncias, nós herdamos, assim, né, esse contexto pra gente, né? E que ele não vai mudar tão fácil assim. Falam que ainda tem 3 gerações, né, depois da nossa, para que isso seja um pouco mais amenizado, né? E eu digo num recorte mais das tarefas domésticas, né? Nem digo tanto no corporativo, né? Então, assim, ainda tem uma jornada grande aí para nós, né? Para que a gente consiga, eu acho que nem é a palavra igualdade, mas é a equidade, né? Porque igualdade fica um negócio muito no ideal, ou então algo muito longe de ser atingido, né? Agora, a equidade é tranquilo, se você tá de bom coração, se você tá com vontade de atuar em grupo, a equidade, ela vem e deixa tudo muito mais suave, cada um inclusivo, e aí as pessoas ficam mais leves para participar. É que ela parte do mesmo ponto inicial, né? Ela tem um ponto igual. Então já não começa com nenhuma diferença. Né? Exatamente. E as diferenças, elas são legais, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem formações diferentes. Você, dentista, advogada e professora, né? Da área de gestão. Então, um bate-papo, um brainstorm de ideias do mesmo assunto, para uma visão jurídica, uma visão da saúde, uma visão da educação, traz muito mais riqueza, né? Porque às vezes a gente fica assim, olha, eu vou tomar café só com o administrador. Né? Você fica fechado. Você fica ali fechadinho e o legal é você realmente ter uma provocação, né? Alguém... Um olhar de um leigo, né? Isso, um olhar assim, às vezes de uma pessoa que ela teve uma história diferente da sua, né? Então a gente tem que considerar a história, o contexto. Na mentoria mesmo, você tem que considerar tudo isso, né? Porque assim, por feliz, né, que na minha situação, as mulheres que chegaram para mim para fazer a mentoria, elas estavam felizes com a vida delas e tudo mais. Elas só queriam o quê? Às vezes dar uma virada de chave. Mas nunca tive assim um problema de alguém que teve, sei lá, uma violência doméstica, alguma coisa, e passou por um momento assim, às vezes de não ter condições financeiras e tal. Elas eram já atuantes no mercado de trabalho e tal, mas elas queriam saber como sair, às vezes, só daquela condição passiva, né? É curioso isso, porque a gente está falando aqui da questão do desbravar, da mulher se posicionar, da mulher se colocar, né? E a gente olha a nossa geração, né? Que veio de mulheres fortes, né? Em sua maioria, porque viviam um determinado mundo que era muito diferente do nosso, com tecnologia, com acesso a tudo, Sim. né? E elas aprenderam, educaram, nos deram uma boa educação, né? E de repente a gente está inserido num outro contexto agora, que é aquele jovem que tem tudo na mão. Ele vem pronto, ele não se esforça para nada, né? E eu fico me questionando como que é essa mulher jovem de hoje, né? Ela tem o mesmo afinco de empreender, como hoje, como as mulheres de antigamente, embora elas não empreendessem, mas ela tem uma força natural que ela carrega, né? Como que é esse jovem hoje que vai entrar no mercado de trabalho, essa jovem que está com essa ideia, né, de ter o seu protagonismo feminino no empreendedorismo?
Olha, no recorte que eu faço de quem está no ensino técnico, né? As meninas, elas são incríveis, incríveis. Assim, nesse sentido de ter uma postura já para uma carreira, de pensar em empreender, sabe? Acho que a grande maioria ali, ela tá muito ciente que ela pode, sabe? E é uma coisa que eu não via na minha geração. Será se eu posso? Né? Elas não, elas têm a convicção que elas podem, assim, e elas desenvolvem esses talentos, elas lideram os grupos, elas trazem ideias para fazer projetos, elas vão para o estágio e realmente elas estão bem confortáveis. É uma coisa legal pra caramba, porque elas estão confortáveis nessa posição, sabe? Então, eu acho que a gente está conseguindo realmente deixar o espaço mais livre para que ela possa crescer, sabe? Eu estou dizendo nesse recorte de quem já está fazendo um curso técnico, quem já está, né, mais ou menos já pensando realmente no mercado de trabalho, né? Você vê que elas têm o apoio familiar, dos meninos, da própria sala. Sim, olha, eu vejo que a maioria tem casos de apoio familiar, sim. Se tem uma minoria que não tem, né, a gente também ajuda e tenta ter ali um acolhimento e um apoio, né, mas a grande maioria tem realmente um incentivo, né? Ou é o avô, ou é a avó, é a mãe, o pai, um tio, uma tia, alguém que já estudou lá e acaba influenciando essa garota, né? Então, a grande maioria delas realmente estão conquistando o espaço. Dentro da turma, assim, eu acho que os meninos dessa nova geração, eles, assim, já têm uma postura um pouco mais aberta para trabalhar em conjunto, né? Então, grupos misturados com meninas, assim, já tem um diálogo, né? Eu vejo que tem mais do que quando eu estudava, né? Então, eu vejo que teve um progresso. É claro que, assim, a gente também, dentro da sala de aula, a gente vai criando essa cultura, né? Então, você conversando com eles, explicando e organizando a turma, né? Eles acabam todo mundo meio que tentando, assim, ter o seu espaço, mas não tirar o espaço do outro, sabe? Eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer bastante, né? Então, as meninas e os meninos colaborarem um com os outros, né? Porque senão começa aquela guerrinha dos sexos, né? E isso também não, igual você falou, houve necessidade disso, né? A gente viu que precisou ser feito, né? Então não é um movimento que a gente não colheu um resultado, a gente está colhendo. Hoje a gente tem o nosso direito a voto, nós temos Nosso CPF, nosso né? CPF, nossa, incrível isso, verdade. Nós usávamos o do marido. Marido. Então usava o do marido, né? Autorização para viajar só com o do pai ou do marido. Ou do marido. E se você fizesse um empréstimo no banco, ou o pai ou o marido tinha que ir lá assinar, E né? não é muito tempo. E não, é coisa de, não tem o quê? 30, 40 anos, isso aí, muito menos até. Então, assim, a mulher não comprava a sua própria casa, né? Hoje não, tem mulher que não compra uma, ela compra várias, né? Autonomia, né? Então, assim, a autonomia, né? Então, a gente está num caminho que para nós parece que está caminhando devagar a estradinha, né? Mas, se você for ver, teve um progresso. Mas teve um progresso porque teve alguém que reclamou lá atrás, né? E ela teve que fazer esse tipo durona, né? Esse tipo que vai desbravando e vai cortando tudo que tem pela frente, né? Hoje eu acho que já dá para ser uma coisa mais negociada, mas tem que ter firmeza. Não dá para não ser firme, você tem que ter firmeza no que você quer, no que você tem como objetivo, nas suas opiniões, né? Tem que ter uma certa firmeza, senão a gente não consegue, às vezes, concluir, né, uma meta, não consegue... porque um monte de coisa vai te atropelando, né? Então,
precisa ter essa firmeza para conseguir ir até o fim, né? Porque a mulher, ela vai encontrar muita coisa, né, no meio ali do caminho que entra, né, encaixando durante o propósito que você tem, né? Vários cenários, coisas inesperadas que acontecem, né? E que a gente não tem controle, né? Falar, não, tudo vai seguir perfeitinho, né? Vai ter um comentário desagradável, vai ter uma postura inadequada, mas assim, e quantas posturas adequadas tem? Gente, um monte de homem comprou o meu livro. Olha que interessante. Um monte. Esses dias um aluno comprou e falou que estava lendo. Recente, foi no final do ano passado. E, então, assim, como que eu vou falar os homens não apoiam? Né? Então, a gente não pode, assim, deixar uma coisa muito determinada, porque às vezes também tem a mulher que tem preconceito com a mulher, como eu falei, né? Então, assim, não é todos os homens, né? Mas esse homem que comprou o livro, que leu, ele vai falar para outro e ele vai quebrando a resistência de outros, né? E aí o homem não precisa ter medo, né, da sua companheira atuar, da sua companheira ser independente, da sua companheira ter o protagonismo dela, né? Porque vai somar com a equipe que vocês são ali como casal, né? Então, acho que é por aí que a gente deve levar, eu acho que uma coisa mais negociável, né? Acho que seria a palavra ideal. Eu acho que um ponto nevrálgico aí do que você falou é porque, primeiro, como eu falei, né, a gente vive ainda numa sociedade que é machista, né? E quando você tem uma mulher como protagonista, né, principalmente se é dentro desse lar, né, onde ela tem um marido que ainda tem questões tradicionalistas, né? Então, ele se sente enciumado com aquilo. Uhum. Né? Tá ganhando mais do que eu. Né? Incomoda. Né? Porque, querendo ou não, a gente tem a visão de que, herdada dos nossos avós, nossos pais, e coisa e tal, de que o homem é o provedor. Uhum. Né? Então, se ele é o provedor, né, fica aquela ideia de que ele é o guarda-chuva da casa. Né? Então, não pode ter uma coisa de igual para igual. Eu tenho que ser maior, porque eu sou o provedor. Né? Então, talvez esse homem, ele se sinta enciumado dentro desse contexto. E aí, quando você fala que homens compraram o meu livro, então você já começa a ver até uma mudança de mentalidade nesse sentido. Sim, tá acontecendo. Né? Tá acontecendo. É em doses homeopáticas, é uma coisa, assim, um trabalho que às vezes numa proporção maior a gente isso não vai representar tanto, mas ele existe. Por isso que a minha fala foi assim, olha, tem homens que estão apoiando, né? Para que a gente também possa olhar para esses homens de uma forma diferente e criar ali, né, um vínculo de uma amizade bem construída, que independente se é homem ou mulher, entendeu? Mas uma amizade construída, que faz com que o ser humano cresça como profissional, cresça como pessoa, né? Eu como professora, ele como aluno, né? As pessoas crescem juntas, né? Porque com uma dúvida, uma inquietação de um aluno, a gente também cresce junto, né? Então, no contexto que eu digo assim de ciúmes, né? No caso que você está comentando, eu acho que todas as pessoas sentem ciúme. O homem sente ciúme, a mulher sente ciúme. O problema, acho que não é o sentir, mas é o que eu faço com isso. Com isso, né? Então, por exemplo, sei lá, ficou com ciúme porque a mulher tá bonita, ou ficou com ciúme porque a mulher saiu, ou porque ela tem um grupo de amigos, né? Então, assim, o sentir ciúme, eu acho que ele permeia a gente. Nós, seres humanos, a gente sente muita coisa que não é boa, né? Mas, tipo assim, nossa, como que eu faço, né? Qual a conversa que eu devo ter, né? Qual vai ser o ritmo da nossa relação, né? Então, eu vou olhar o celular,
Eu posso, não posso ver o celular da pessoa, né? Eu posso saber o horário que vai chegar, não posso, né? Então, eu acho que é uma questão de combinado, né? Eu acho que tudo que é combinado é mais tranquilo. Ó, na nossa relação, a gente tem mais ou menos um combinado ali, né? Ter um espaço, porque a pessoa precisa ter um espaço, né? Para que ela possa conversar com uma outra pessoa, para que ela possa fazer parcerias, né? Nós mesmos começamos uma parceria no seu consultório, né? Então, assim, se você dá asa para o ciúme, tanto o homem quanto a mulher, às vezes ele não vai te dar bom conselho, né? Então, realmente é difícil lidar com isso, né? Mas você precisa pensar também na outra pessoa, né? No desenvolvimento daquela pessoa. Você não pode deixar a pessoa acorrentada, né? Porque não tem como você aprender quando você está tenso. Não tem como você se reconstruir, você se modificar, você criar uma nova versão, porque você está amedrontado, né? Tanto a mulher, e também pode acontecer com homens também, sim, né? Dele, de repente, tá com medo, né? Então, eu acho que um diálogo mais colocado em pratos limpos é melhor, né? Mas aí eu acho que é uma opinião pessoal até, né? Não sei, cada relacionamento tem a sua conduta, né? Então, é difícil saber, né? Mas eu vejo assim. Andréia, falamos das empreendedoras e como as mulheres, as executivas, as que chegaram, você comentou até um pouco, eu gostaria que você falasse mais da síndrome da impostora, como essas mulheres que galgaram tantos obstáculos, chegaram ao topo de liderança, de gerência, enfim, do topo da carreira, mas elas chegam a esses postos com um sentimento de não merecimento. O que faz essa mulher ter esse sentimento? Olha, eu percebo, assim, que a gente, né, me coloco também junto aí nesse caldeirão, que nós temos que ser, assim, atingir uma perfeição até a gente achar que a gente é boa, né, no que a gente faz. Então, por exemplo, se você precisa de um diploma, a mulher vai ter 10, para ela sentir que ela está preparada, né? Fala, olha, tem uma vaga boa para você quer? Ah, não, eu ainda vou fazer minha pós, eu vou fazer meu mestrado, eu vou fazer um curso de francês, aí eu te ligo, tá bom? Né? Mais ou menos assim, né? Então, eu acho que essa preocupação da gente estar muito bem preparada, né? Que deixa, às vezes, a coisa com essa situação de você sentir que aquilo não é para você, né? Então, acho que, assim, é uma questão mesmo de você fazer um levantamento mesmo, né? Do seu patrimônio intelectual, né? Do seu patrimônio pessoal, né? Quem é você, né? Faz um levantamento ali, né? Vê mais ou menos quanto que você está valendo, né? Porque senão você vai ficar sempre esperando, você tá muito perfeita para você atuar, né? Então, um teste que talvez é legal assim de fazer alguém te faz um convite para um projeto novo, ou então, sei lá, ou pede para você algo, né, que você ainda não fez, ainda inusitado para você topar, né? Um desafio, né? Um desafio. Mesmo sem saber que vai dar certo, tá? Porque você vai estar comprando um risco, né? Então, e tá ciente que você está comprando um risco. Quando você compra um risco, você vai trabalhar mais um pouquinho. Você vai ter que correr atrás do conhecimento, né? Porque o que não é comprar o risco? É quando você está muito preparado, né? Aquilo você faz, né? Se alguém fala assim, André, entra ali, dá aula naquela sala ali, que é de um curso completamente diferente do meu. Eu vou entrar, eu vou dar aula, é muito tempo, 15 anos, tranquilo, né? Agora, se a pessoa chega e fala para mim, olha, vamos, sei lá, fazer uma maratona junto, tal. Eu falo, olha, eu vou, mas eu consigo, sei lá, 10 metros.
beleza, mas eu topo. Mas eu vou caminhando. Eu consigo isso aqui. Mas aí você não se auto-sabota também, né? Porque Sim. você se dá a oportunidade de ao menos tentar chegar perto de um objetivo, né? E é pequenos marcos, né? No meu livro fala disso, de pequenos marcos. Então, assim, às vezes a gente coloca uma meta tão alta e ela tá tão longe de você concluir que você desanima. Por isso que a gente se sabota. Você fala, nossa, eu não tô ainda tão bem para conseguir correr essa maratona ou para conseguir fazer esse projeto. Mas se você dividir, né? Agora a administradora falando, se você dividir esse projeto em frações, você vai colocar uma meta para aquele mês. E uma meta, gente, pelo amor de Deus, alcançável. Ela é difícil, mas é alcançável. Ela tem um pouquinho de desafio, mas ela é alcançável. Agora, o que a gente coloca? Uma meta muito desafiante que você vai ter que trabalhar exaustivamente, né? E quando você chegar a concluir aquela meta, você já tá com burnout, você tá estressadíssima, né? Porque você não diluiu, né? Você não fez os pequenos marcos, né? E comemorar os pequenos marcos, que eu também falo, né? Então, aquele dia que você mandou muito bem, que tudo, né, foi uma sincronicidade ali, as coisas aconteceram de uma forma favorável, comemora, conta, né? Porque a mulher também não gosta de contar muitas coisas, sabia? Faz network com mulher para você ver. Café de negócios, por exemplo, com mulher. A gente fala de moda, a gente fala de uma receita nova, né? Fala de plano. Filhos. É legal, bacana, né? Eu acho que faz parte do nosso jeitinho de chegar. Mas, geralmente, elas não chegam com cartão. É uma outra que já está bem acostumada, que já está, né, empreendendo há muito tempo, que ela chega e já te entrega o cartão e fala sobre o que ela faz, né? A maioria, às vezes, demora para se soltar, né? Ou para falar de si mesmo, que parece que é proibido, né? Então, por exemplo, faz um pitch do teu negócio, né? Quando a gente está em alguma reunião de network lá no Conselho da Mulher Empreendedora, do SEMEC, né? Da Associação Comercial. Então, ela fala, nossa, mas é agora que eu vou falar, né? Então, assim, tem umas que já estão acostumadas, que já estão empreendendo há muito tempo, mas ela passou por essa dificuldade, né? Eu vou falar, eu vou ter que me soltar. E a gente incentiva, a gente fala, não, fala do jeito que você quiser. Aqui você é dona do pedaço. Se apresenta do seu jeito, né? Até porque pode ser um ambiente novo para ela, Sim. né? Então, ela está começando ali, muitas vezes ela fica retraída, né? Fica com vergonha. Fica. Né? Porque ela acha que todos ali já têm, né? Sim, é por isso que é impostora, né? Ela acha que todo mundo está na frente dela. E ela não está vendo, assim, a mulher incrível, ou a empreendedora incrível, a profissional incrível que ela é, né? Porque a gente tem essa tendência de nos desvalorizar, talvez, né? Seria, ou então a gente não ter medo também de expressar todo o nosso potencial e parecer meio exibida, meio, né, aquela pessoa meio arrogante, né? Então tem que temperar um pouquinho mais, né? E isso, né, para não ir para um extremo ou outro, né? Que às vezes ali tem uma oportunidade de alguém que quer ser seu cliente, ali tem a oportunidade de um parceiro de negócio, um fornecedor. Se você não contar, acho que vem muito cultural, né? Nós meninas fomos criadas para sermos discretas, Isso. falarmos baixos, né? Então, ainda isso, acredito que esteja muito ainda no nosso inconsciente, que vai soltando aí as bruxas, né? Vai dando certo hoje, vai dando certo. Olha, ninguém, olha, tá vendo? Não aconteceu nada. Eu fui vista e ninguém me acusou que eu sou aparecida, que eu sou exibida, ou que eu da minha roupa, porque a gente pensa nisso. Pensa, né? A gente pensa em muitos detalhes, né? Então, primeiro eu penso, né, até pelo fato de ter escrito o livro na pandemia e tudo mais, que ele seria, assim, um guia para essa mulher que está empreendendo nela primeiro. Porque antes de você ir lá para falar do seu plano de negócio, do seu produto,
né, e apresentar o seu serviço, primeiro você tem que empreender em você, né? Tem que ser prático, né, Andréia? Tem que ser prático. O que eu admiro muito no seu livro, nos seus insights, é que você falou de uma forma prática, porque a gente não adianta ser inatingível ou que você só compra, só vem no mercado internacional E tem que ser na nossa realidade, sabe? Você tem que ver o seu contexto para você atuar. Porque senão você vai ficar sempre se comparando com os outros, mas os outros teve recurso diferente que o seu, teve uma história diferente da sua. Então, você não vai ser igual a ninguém. Você pode se inspirar em alguém. Então, por exemplo, eu posso me inspirar em você, né? Pelo seu comprometimento, pela sua postura como profissional, que ela é incrível, né? No consultório dela lá, né? Assim, é a minha dentista do coração, né? Então, assim, eu posso me inspirar em você. Falar, nossa, como a Mércia trabalha com carinho, como ela trabalha com amor. E aquilo me inspirar na minha profissão, né? Eu posso ver a sua cordialidade, a sua postura e falar, nossa, olha, eu realmente fui tocada pelo comportamento dela. Que mulher sensacional. E você volta inspirada para casa, né? Ou você assiste um filme, ou você... sei lá, escuta a história ou lê um livro, uma biografia, por exemplo, da Michelle Obama, me impactou muito, porque ela é muito real. Ela fala da maternidade de uma forma, assim, da responsabilidade que é ser mãe, do tanto que você tem que mudar a sua vida para acolher aquela criança, né? Então, ela não dá uma floreada, ela fala realmente da dor da mulher naquela situação, que é normal, real, porque... é o nosso dom, né? Então, a gente, com isso vem a parte tranquila, mas também tem inúmeros desafios, né? Então, eu acho que esse contexto hoje feminino, ele tem que ser realmente mais prático. A gente tem que parar de complicar as coisas pra gente. Viver mais natural, ser você, né? Muitas vezes, quando você tem, né, a gente está falando de inspirações, né, quando você tem pessoas com características semelhantes à sua, né, eu digo a questão social mesmo, muito semelhante, né, é como se você tivesse, poxa, ela também teve a mesma realidade, teve uma realidade semelhante à minha, né, e ela está lá, então... eu vou me espelhar nela, porque eu também posso chegar. Né? Então, a mulher tem muito disso, né? De olhar o outro e procurar extrair também alguma coisa semelhante a ela para que possa também, né, dar um gás para ela, né? A mulher é muito observadora, né? E ela procura ajuda. Você pode ver, a maioria nos consultórios de terapia são as mulheres, a maioria... em grupos, por exemplo, religiosos, são as mulheres. Elas estão procurando, elas estão com sede de aprendizado, com sede de se moldar, de se forjar, né? Assim, de ser mais contemporânea no que está vivendo, né? Então, esse nosso dom de ser mais observadora, de ser mais reflexiva, poxa, aqui eu acho que não mandei muito bem, acho que eu preciso, sei lá, fazer uma terapia para me comunicar melhor, ou preciso fazer uma terapia para que eu possa ser mais assertiva, né? Aí você vai observar e procurar pontos que você está precisando ali de ajuda, né? E não tem problema nenhum receber ajuda, né? Ou procurar ajuda para alguma coisa que você acha que você ainda não está assim, num ponto que você gostaria. Porque é você que tem que medir, não são as pessoas. É você que tem que falar, nossa, eu preciso me comunicar mais. Meu chefe me deu um feedback que eu não estou, às vezes... sendo muito assertiva nas minhas colocações, né? Então, o chefe deu um sinal, né? Aí você vai pegar esse sinal e vai deixar quieto, né? Não, esse sinal pode ser uma oportunidade de você melhorar a sua comunicação, né? De você quebrar um paradigma, de você sair um pouco da zona de conforto, né? Mas tem que estar atento aos sinais, né? Porque às vezes vem um chefe, às vezes vem um aluno, às vezes é um paciente, às vezes é uma cliente...
às vezes o cara da padaria, do caixa, falou alguma coisa para você. Então, o empreendedor, né, que eu acho legal do mundo do empreendedorismo e para as empreendedoras, não perde uma oportunidade. Exato. Toda conversa é uma oportunidade, entendeu? E independente da colocação social, digo, financeira, ou o grau de conhecimento acadêmico. Às vezes você conversa com uma pessoa que não tem conhecimento acadêmico e ela é sábia, né? Eu escutei uma vez e adotei para mim que a oportunidade é a soma, a sorte, na verdade, né? A sorte é a soma da oportunidade e do conhecimento, né? Do aprendizado, né? Então, você nunca vai conseguir chegar a algum lugar se você não estiver preparado para aquilo. Exatamente. Né? Então, quando algo te acontece, caramba, isso aconteceu, que sorte que eu tive. Não, você se preparou para aquilo. Exatamente. Né? Você esperou esse momento chegar. Né? E linka bem com o que você está falando agora, né? Essa busca da mulher, essa busca incessante por ter conhecimento, por trocar ideias. Né? Você pode ver que a mulher ela é um bichinho estranho, né? Porque quando ela sente alguma coisa dentro do coração dela que não está legal, ela procura alguém para compartilhar isso com ela, para entender isso que ela está sentindo. Sim. Né? Isso é muito grande dentro de um grupo de mulheres, o que você não vê entre os homens. Os homens, ele retrai isso, né? Ele guarda para si, né? E aí é o que você está falando, de uma terapia. Você vai tomar um café, você encontra outras mulheres, com quem você muitas vezes compartilha até um pouco da sua vida, fala do filho, né, de algumas outras coisas, mas porque essa mulher, ela tem essa característica, né, e essa força de buscar melhorar, né? Exatamente. Essa busca constante. Por isso que faz tanto sentido, assim, o impacto do empreendedorismo feminino, né? E até porque hoje a gente está numa crescente dos lares que são sustentados por mulheres. Está sempre crescendo esse percentual, né? Então, assim, a responsabilidade da mulher, ela está aumentando, né? Então, o protagonismo dela está aumentando. O poder de decisão de compra, geralmente na família, é da mulher, né? Então, isso independente da classe social. Eu não me lembro exatamente a pesquisa que eu li sobre isso, mas eu acho que foi Sebrae, tá? Mas não vou me aprofundar aqui porque eu não tenho certeza. Mas comentando que hoje os lares, eles estão mais no poder de compra feminino, a mulher decidindo, né? E também dos jovens. Então vai comprar uma TV, um adolescente que vai dar uma opinião, e a palavra final geralmente está sendo da mãe, né? Da provedora ali, né? E eu via isso numa mudança, né? De cultura, tudo. Então, a gente está tendo uma mudança que a mulher está assumindo mais responsabilidades, mais poder de decisão, né? É que, claro, numa fatia grande, isso não é tão expressivo, né? Mas já está acontecendo nos lares, né? Já está tendo essa mudança na cultura, né? De como que a mulher está atuando dentro da própria casa dela, né? E por N questões, né? Às vezes não é porque foi uma escolha dela, né? Mas porque escolheram e ela teve que suportar, às vezes, o abandono, né? E ela teve que se tornar protagonista não por escolha, né? Aqui eu falo já para a gente se tornar protagonista por escolha, né? Porque aí o relacionamento, ele é como que se diz assim, algo que vem acrescentar para você, né? E não suprir um déficit, né? Que você tem de se manter, um déficit de você achar que precisa ser amada por alguém, né? As coisas vão acontecer naturalmente, né? Quando você tem uma postura mais de se cuidar, né? De tomar as decisões que realmente vão acrescentar para o seu futuro, né? O relacionamento, ele se torna mais assim uma cumplicidade, ele se torna uma parceria, ele se torna algo que você pode construir metas juntos, né? É claro que, como você falou, o homem, ele é mais fechado, ele teve realmente uma educação para
suprimir mesmo seus sentimentos, né? Travar os seus sentimentos. Então, às vezes a gente fala para os homens, né? Fala, né? Comenta. E ele tem dificuldade, porque ele nunca pôde falar. E se ele falasse, ele era tido como 1000 nomes pejorativos, né? Se ele chorasse, se ele demonstrasse dor, né? Ainda tem um pouco disso, né? Então, a gente tem que entender também que ele tem essa dificuldade cultural, né? Não só nós mulheres, mas os homens também têm, né? E eles sofrem com isso, né? Que é difícil também, né? Você passar por um baque, tem que fazer aquela postura, não aconteceu nada, né? Andréia, nós estamos chegando ao fim, mas já fica aqui o convite para a gente conversar mais sobre o empreendedorismo das mulheres, o empreendedorismo dos jovens. Quero agradecer muito o seu tempo, o seu conhecimento e principalmente por despertar em nós o alto valor. Eu acho que esse é o nosso presente do Dia das Mulheres e que nós possamos um dia lembrar do Dia Internacional da Mulher, ou um Dia da Mulher aqui no Brasil, apenas como um lembrete de luta, né, de igualdade, de equidade, por uma sociedade mais justa e que venham mais pessoas, mais jovens lideradas aí por uma mentora tão maravilhosa quanto obrigada. você. Sabe que eu sou sua fã, né? Eu sei, eu sou sua fã. É uma admiração mútua. Fico muito feliz, Andréia. E para agradecer aqui a sua presença, a gente quer dar esse presente. Obrigada. Pela Mercy, que eu tô com elas. Para você lembrar desse dia, dessa sua participação aqui conosco. Linda. Com muito carinho, viu? Obrigada. Peraí que eu já vou abrir, que eu vou entregar também uma lembrancinha para você. Ai, que legal. Então, todos nós gostamos de livros. Todas nós, cheias dos mimos. Muito obrigada, Andréia. E um para a equipe, esse é da equipe e esse é da Mercinha. Ai, obrigada. Pode deixar aqui para a equipe. Olha, que lindo, né? Eu já tenho o meu, mas como eu faço muitas anotações, eu vou anotar nesse eu também de gosto novo. de anotar em livro. Adoro. Riscar, né? Fazer grifar, né? Olha você só. Você dá vida ao livro, olha, né? que lindo. Olha, com lacinho e tudo. Que tudo. Amei. Pra você lembrar da sua participação aqui Nossa, conosco. sempre. Meus cafés agora da manhã vão ser muito mais empoderados. Adorei, Andréia. Muito obrigada, viu? Quero uma dedicatória. Com certeza. Já vamos fazer. Vamos fazer, sim. Nossa, muito obrigada pelo carinho. E contem comigo sempre. A gente quer pedir para você deixar também as suas redes sociais, como essas mulheres podem te achar. Tá Os ótimo. Os homens também presentear. Sim, as estamos... esposas, as filhas, né? Exatamente. E tem muitos homens que realmente compraram o livro para as esposas, para as filhas. E olha, eu agradeço todos vocês que tiveram aí esse carinho, né? De adquirir o livro para presentear. As mulheres também que compraram, me deram feedback, falaram do livro. Foram tantas que eu fiquei, assim, lisonjeada com o apoio, né? E então, para quem ficou aí curioso, quer adquirir o livro, @Andréia Dornel, estou no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, tá bom? Então, aguardo vocês lá para que a gente possa falar um pouquinho aí sobre o livro. E também para mentoria ou palestras, também me chame lá no direct, tá? E eu ficaria muito feliz aí de responder as perguntas, as informações. E é isso. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. Obrigada, Obrigada, viu? Andréia. Nós que agradecemos, Andréia. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.